da Verdade, devocional de 2 de junho. Bons conselhos, maus exemplos. Então, falou Jesus às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem, porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Mateus 23, de 1 a 3. Façam o que eu digo, mas não façam o que eu faço. Este é um provérbio popular muito conhecido e usado, embora em forma de uma ironia. O dito pretende denunciar a incoerência entre o discurso e a prática. A lição moral que encerra é que quem não pratica o que ensina não é digno de dar conselhos. Este é um excelente princípio. O problema é quando o usamos para imitar maus exemplos e para justificar nossos próprios erros. Você não tem autoridade para falar de más companhias. Sempre andou com quem não presta, diz o filho desobediente, companheiro de insensatos, ao pai cuja conduta não o recomenda como conselheiro. Olha só quem está me dizendo para não mentir. A senhora vive mentindo para o papai, diz a filha da mãe mentirosa, procurando justificar suas tramóias. E assim o faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, é usado para criar uma corrente do mal, onde um se estriba no erro do outro para se justificar. Muitos populares se metem em falcatruas e, para se justificarem, citam a corrupção daqueles que estão no poder. Sem dúvida, esse é um bom ditado quando usado para denunciar a incoerência, mas torna-se um laço quando nos valemos dele para justificar nossos erros, jogando na cara dos nossos repreensores o que estes fizeram de ruim. Bons conselhos não perdem sua validade só porque aqueles que os deram não praticam o que ensinam. A verdade não deixa de ser verdade quando alguém que a ensina deixa de viver de acordo com ela. O genuíno evangelho não deixa de ser o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, porque um pregador apostata da fé e passa a atacar a doutrina que outrora defendia com ardor. Antes, essa mesma verdade e esse mesmo evangelho se voltam contra ele, tornando-se-lhe em uma sentença de juízo muito mais severo. Desse modo, quando bons conselhos são dados, sempre devem ser seguidos. O texto da nossa meditação introduz uma série de fortes denúncias do Senhor Jesus contra os fariseus, dos versos 1 a 12, seguidas de oráculos de Ai, um típico pronunciamento profético de maldição contra a sua religiosidade hipócrita, dos versos 13 a 36. Considerando a brutal incoerência desses mestres da lei que, aliás, eram admirados pela população, era de se esperar que Jesus criticasse seus ensinos. No entanto, o que vemos é nosso Senhor utilizando positivamente o dito que temos considerado. Observe o que ele diz no verso 3. Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem, porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Em outras palavras, ele está dizendo, façam o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem. O ensino dos fariseus, em termos de moralidade, não tinha nada de errado, exceto quando eles tinham que praticar aquilo que ensinavam. Nesse caso, eles jeitosamente rejeitavam o preceito de Deus para guardarem a sua própria tradição, como Jesus denuncia em Marcos 7 e 9. Além disso, mesmo quando agiam de maneira coerente com seu ensino, eles o faziam com a motivação errada, o louvor dos homens, como Jesus ressalta nos versos 5 a 7 do nosso texto. Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas. Amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças e os serem chamados mestres pelos homens. Hipocrisia e vão orgulho resumiam a atitude deles. Mas isto não tornava o ensino deles, em termos gerais, indigno de ser seguido. Antes era o exemplo deles que devia ser desprezado. Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem, aconselha nosso Senhor. Muitos se afastam de Cristo e de sua igreja por causa da decepção com o mau testemunho da sua liderança ou com a falta de disciplina para com os faltosos, e se desiludem do Evangelho. Talvez você seja um cristão decepcionado com algum pregador que admirava e foi surpreendido em algum escândalo, ou mesmo pode ter frequentado uma igreja cuja liderança foi descoberta vivendo uma vida dupla e não foi devidamente disciplinada. Não confunda, no entanto, a decepção por causa dos maus exemplos com a decepção com o Evangelho. Não abandone sua confiança em Cristo, nem sua vida de obediência à verdade, só porque aqueles em quem você confiava calcaram aos pés o Filho de Deus, profanaram o sangue da aliança com o qual foram santificados e ultrajaram o Espírito da graça.
eles serão considerados por Deus dignos de mais severo castigo, como o diz a palavra de Deus em Hebreus 10, 29. Não abandone a igreja de Deus, procure uma igreja fiel ao Evangelho. Não deixe que os maus exemplos o levem a tropeçar em Jesus. Como ele disse a João Batista, bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço, em Lucas 7, 23. Se o que eles pregam é o genuíno Evangelho, faça o que eles dizem, mas não faça o que eles fazem. Siga o conselho divino que nos foi deixado em 3 de João 1,11. Amado, não imites o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus. Aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Eu sou o pastor Marcos Augusto, pastor da Terceira Igreja Presbiteriana de Boa Vista, em Roraima. Tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus.